Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês aí que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast e a maior parceira da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vascaíno aposta lá na Betfair, quem não é vascaíno também pode apostar lá. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade, tá? Não vai aí se comprometer, isso não é renda extra, é só um entretenimento. Você pode ganhar, mas também pode perder, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço Podcast. Agora vamos pro corte. Sobre o Brian Rodrigues, eu acho que ele é um jogadoraço e eu acho sim que ele tem condições de resolver o nosso problema e talvez até ser o melhor ponta que o Vasco teria contratado nos últimos anos. Eu acho que o último jogador contratado pelo Vasco que resolveu o nosso problema na ponta e não era da categoria de base é o Adson. Queria inclusive a ajuda de vocês. Me lembre qual jogador de beirada de campo que o Vasco contratou e teve uma grande temporada no Vasco. Se eu for voltar muito no tempo, eu acho que o último é o Éder Luiz. E vale até um parêntese aqui, na época que o Éder Luiz jogava, nem tínhamos voltado os pontas. Em 2010, que é quando ele chega, 11, 12, depois 13 quando ele volta, ali os times jogavam em sua grande maioria no 4-4-2. O Alexandre era o atacante fixo e o Éder Luiz era o segundo atacante, jogava com mobilidade, girando em volta do Alexandre. Então ele nem era ponta. Se você for levar o pé da letra a posição do Éder Luiz à época, ele não pode nem ser considerado ponta. Mas como ele é um jogador de velocidade, joga pelos lados do campo, vou colocar ele até com uma certa generosidade nessa caixinha. Depois do Éder Luiz pra cá, acho que é só o Adson. Os outros pontas que jogaram bem no Vasco foram Marrone, Paulinho, por um período, Thales Magno, Gabriel Peck. É sempre um moleque vindo da base. Contratando, seja emprestado, comprando, né, ou seja lá qual for o tipo de negociação, o Vasco não tem conseguido achar. O Pikachu é lateral, irmão. Eu até te entendo que na maior parte do Vasco ele jogou de ponta, mas o Pikachu é lateral. Se a gente quiser considerar o Pikachu ponta, eu concordo. É Éder Luiz em 2010, ele chega em 2010, e o Pikachu em 2016. Se for considerar o Pikachu ponta, aí a gente fecha nesses aqui. Depois é só os moleques da base mesmo, tá bom? Então, Orelhano, cara, o Orelhano não performou no Vasco, não. A gente tem aquele gostinho do que ele poderia ter vindo a ser no Vasco e o que ele jogou na MLS. No Vasco, o Orelhano não performou, tá bom? Então, chegando agora, voltando pro Brian Rodrigues, eu acho que o Brian Rodrigues pode ser esse cara. O Adson foi muito bem ano passado, coloco ele ali. O David, dá pra você botar também mais por falta de opção do que de fato ele tenha feito uma grande temporada. A temporada dele foi mediana pra boa, tá? Então tu tem um gap de Éder Luiz em 2010, o Pikachu, se você considerar ponta, em 2016, e aí tu pula pro Adson em 24 e talvez ali o David, tá bom? E aí o Peck é da base, meu amigo, interpretação de texto, são jogadores que não são da base, tá? Marrone, Paulinho, Thales Magno, Peck, são tudo da base, beleza? O Rossi, foi um período curto, mas o Rossi jogou bem em 2019, tá bom? Bom, então eu acho que o Brian Rodrigues pode ser esse cara. Inclusive é um cara com a idade muito boa, 24 para 25 anos, jogador de seleção uruguaia, jogador que se provou numa liga bacana aí, que é a Liga Mexicana. Aí já vai ter os haters aí do Jean Davi. Não, a mexicana não presta. Se o Jean Davi jogava pra caramba lá e não joga nada, não vai. Tudo que vem do México agora não presta. Vai ter uma galera pensando um pouco assim. Mas eu acho sim que o Brian Rodrigues é esse cara. Agora, esse cara, para chegar com status aí de brabo, chegar, assumir a posição e resolver, é caro. Principalmente no mercado inflacionário de hoje. E o América tá pedindo aí 10 pila pelo jogador. Hoje e no final da noite de ontem nós tivemos novidades. O companheiro Lucas Pedrosa trouxe a informação que o Vasco enviou a terceira proposta pelo Brian Rodrigues. Entre Vasco e Brian Rodrigues está tudo bem avançado. O problema é se acertar com o presidente lá do América. Lembrando que o América é o clube mais rico do México. Inclusive o dono do América do México é só o dono da Televisa, né? Que, porra, ninguém precisa falar aqui de Marimar, né? Dessas novelas mexicanas famosíssimas aí. Então o cara tem muita grana e o clube também. Inclusive o América é o atual tricampeão mexicano.
Então não é qualquer dinheiro que vai tirar o jogador de lá. Eles compraram o jogador à época por 6 milhões de dólares junto ao Los Angeles lá da MLS e entendem que o jogador se valorizou desde então e querem uma grana maior. Então cabe o Vasco aí tentar negociar. Menos de 6 é impossível, foi o que eles pagaram. Agora é tentar oferecer um pouco acima disso. O Vasco não vai chegar no teto de 10, é tentar comprar. E acho até que na compra dele o Vasco não vai conseguir comprar mais ninguém, que o Pedrinho vai torrar todo o cofre no Bryan. Mas eu acho que o Bryan é um jogador que tem condição de mudar o Vasco de patamar, resolver um problema numa posição carente. Daqui muito em breve, final de fevereiro, início de março, que de fato é o que vale, que é o Brasileirão Carioca. Aí se o Vasco for campeão, legal, beleza. Quebra um jejum aí, mas se não ganhar também... Eu, por exemplo, não vou sair comemorando, gritando, dando volta olímpica se o Vasco ganhar o Carioca. Vou achar legal, beleza, próximo. Só serve pra falar que acabou o jejum de título. Só isso. Mas comemorar estadual, eu não comemoro. Se você vai... Aí vai ter o cara lá, Vasco campeão estadual. Eu vou fazer o pós-jogo, pô, é campeão. Aí o cara, eu falou que ele ia comemorar. Não, cara, é aquela comemoração normal do título ali. Mas ter como um grande título, uma grande conquista, pô, caraca, pô, o Vasco voltou a ganhar uma coisa importante. Não, eu não acho que o estadual... O estadual, pra mim, serve pra isso. Pra times de centros menores do Brasil, onde sabe-se que esses clubes não vão ser campeões brasileiros, de Copa do Brasil, de Libertadores, e aí pra eles tem uma importância muito grande, né? Vou nem ficar citando alguns estados para evitar problema. Enfim, e para clubes grandes que não têm condição no momento de ganhar Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, etc. E aí o estadual pelo menos serve para o cara falar, sair da fila. Ganhei um títulozinho aqui, aí zera a conta, 1 ano, 2 anos, 3 anos. É para isso que serve o estadual. De resto, serve para nada. Serve para criar crise, demitir treinador, dizer que o jogador não presta, porque se o cara não jogou no estadual, não vai jogar em lugar nenhum. Quando o cara arrebenta no estadual, a gente já fala, ele é um estadual, vamos ver se vai bem no brasileiro. Então, assim, você tira quase nada de proveitoso do campeonato estadual. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita dessa moral, se inscreve aí no canal. Novos episódios vão ao ar entre 1 e 2 vezes por semana e os cortes estão aqui no canal todos os dias. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Dá essa moral, se inscreva aí no canal e até o próximo episódio ou próximo corte.